Olá, este é o Conexão Futura, que hoje começa ao som do saxofonista Marcelo Cuco. Marcelo teve seu primeiro contato com a música ainda no ensino fundamental, quando iniciou as aulas de flauta. Mas para além da formação de profissionais como o Marcelo, a educação musical auxilia no desenvolvimento psicomotor, estimula o contato com diferentes linguagens e democratiza o acesso à arte. A partir de agora, vamos então conversar sobre o ensino de música nas escolas. Além do Marcelo, estão comigo no estúdio a Adriana Rodrigues, que é coordenadora do projeto Sala de Música, e a Silvia Sobreira, professora do curso de licenciatura de música da Unirio. Olá, bem-vindos, muito obrigada, bem-vindas. Marcelo, lindo, parabéns, um prazer começar o programa de hoje ao som do saxofone. Como eu disse, você teve seu primeiro contato com a música ainda na escola. Marcelo, sim, você lembra da sua primeira aula de música? Da primeira não, eu lembro assim como um todo que foi muito especial para mim. Eu gostava de música antes de ir para o colégio e no colégio a gente se juntava para ficar tocando flauta doce, né, em grupo, tinha um coralzinho também. E aquela flauta doce virou minha melhor amiga. Eu gostava muito de desenho animado, né, como qualquer criança, ficava ali tirando as musiquinhas de desenho animado, arriscava minhas primeiras composições e foi realmente fundamental para me dar força para seguir a carreira. E você lembra, além, claro, de estimular a sua carreira como profissional, outros benefícios que a música te proporcionou naquela época? Por exemplo, mais foco em outras disciplinas que você poderia, porventura, ter dificuldade? Sim, a música me deu um apoio emocional muito grande, né? Eu tive umas depressões por causa da pressão, né? A gente nasceu numa geração que sobrecarregada de atividades e eu já estava chegando ali na quarta série, 10, 11 anos, estava bem depressivo e a música me ajudou a segurar a emoção mesmo. Muito bacana, a gente vai voltar a falar então da sua carreira, da sua experiência, mas agora eu quero ouvir a Silvia, Adriana, quais são os ganhos, né, quando a gente pensa, para além da profissionalização, para os alunos que têm aula de música nas escolas, principalmente para as crianças que estão ali nos primeiros anos do ensino fundamental? Bom, eu acho o ganho sempre, além do prazer, né, o que deveria ser maravilhoso é a questão da criação, né, de você criar, de você se expressar, de você ouvir coisas diferentes, músicas. O fato de você estar em grupo tocando já é muito bom. Eu gostava tanto na minha infância, que eu também tive aula de música, de cantar em grupo e me tornei coralista. Então é maravilhoso, né? Você está do lado de outras pessoas fazendo música junto, não tem outra coisa para mim melhor. As aulas de música poderiam pressupor também o ensino de canto, por exemplo? O ideal seria que o professor, se ele fosse bastante valorizado, que ele tivesse aula de canto, né? Que ele soubesse usar a voz dele, que ele cantasse sempre, que ele cantasse num coro também, que toda escola tivesse um coro. Seria maravilhoso, né, Silvia? A Silvia está aqui concordando, muito porque bom. Silvia, a Adriana trouxe um ponto importante, que é a valorização do professor, né? A gente tem, infelizmente, essa questão muito forte ainda no Brasil de professores de diferentes disciplinas. E quando a gente fala do profissional, do professor de música, a gente pode dizer que é ainda mais desvalorizado. A gente pensar, por exemplo, que a sociedade ainda não percebe a importância do ensino da música nas escolas. Nós estávamos conversando aqui com o Marcelo antes do programa, embora todo mundo goste de ter um músico, todo mundo aprecie a música, né, em sua vida pessoal, mas há uma desvalorização do músico como profissional e do professor, por extensão. Não se pensa a carga horária enorme que esses profissionais têm.
estudando, se preparando, né? Em geral se desvaloriza. Na escola prefere-se outras disciplinas e às vezes você vai num bar, a banda está tocando e as pessoas não querem pagar o couvert. E Silvia, a gente tem aí, a gente também conversava antes do programa começar, um número muito pequeno de professores que se formam todos os anos no Brasil, uma média de 700 mais ou menos, que fazem então licenciatura em música. O que a gente precisa fazer para estimular o interesse do músico ou do jovem que está no ensino médio, que já é músico, né, de uma forma não ainda profissional, mas que gosta de tocar o seu instrumento, que ele se sinta assim, interessado em fazer licenciatura e passar esse conhecimento adiante? Eu acho que um programa como esse é excelente, a gente vai divulgando a importância da música, do estudo de música, porque eu não acredito em legislações que obriguem. A gente percebe na história do ensino de música no Brasil, mesmo quando houve leis incentivando ou não incentivando, o ensino de música ele sobreviveu graças à boa vontade dos diretores, coordenadores pedagógicos, que por questões pessoais acreditavam. Então essas escolas continuaram com o ensino de música. Então precisamos principalmente conscientizar os gestores da importância do ensino de música na formação do cidadão. Marcelo, você hoje em dia faz licenciatura. Sim. Quer dizer, em breve teremos o professor Marcelo. Por que o interesse, então, em fazer a licenciatura e não só o bacharelado, por exemplo? Olha, eu acho que a licenciatura, como músico, como artista, eu tento pensar assim na sociedade, viver os problemas da sociedade, me envolver mais. E acredito que a licenciatura nos convida a sentir mais essa diversidade que se tem, esses problemas que se tem em relação à educação, político, sabe? E acredito que a licenciatura também pega um pouco de tudo. Sabe, para especializar num profissional da educação, tem que ter uma experiência em diversas áreas da música. Por isso que eu escolhi a licenciatura. Poder transmitir, né, a beleza da música é muito bacana também. Trazer, né, o interesse do jovem, né, da criança para a música, mesmo que esse não seja um objetivo, né, formar um profissional. Acho que essa questão é interessante, acho que né? A própria vivência dele como criança, que ele gostou, né? Talvez isso também, além de um ótimo músico, que a gente está percebendo aqui, ele também tem essa vontade de proporcionar às outras crianças exatamente o que ele passou, da flauta doce para o saxofone, né? Muito bom. A gente pode ouvir mais um pouquinho, Marcelo? Sim, claro. Muito bom, muito obrigada. Adriana, eu quero conhecer um pouco mais, então, do projeto Sala de Música. A Adriana, ela é coordenadora pedagógica do projeto Sala de Música, que é realizado aqui na Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro, e tem o objetivo, por favor, me corrija, acho que o objetivo geral é democratizar o acesso à arte. Isso, exatamente, aos espaços culturais do Rio, né? Esse projeto ele já existiu de 2008 a 2013 na gestão do Ripper, na própria Sala, quando a Sala entrou em obras foi para o João Caetano, e agora que a Sala está linda, linda de morrer, todo mundo tem que ir lá, né? Então, o Jean-Louis Stoimann, que é o diretor da Sala Cecília Meirelles, ele criou então essa nova versão do Sala de Música, e que é um projeto muito interessante, porque você convida, além de abrir a sala para todos, são todos convidados, tanto a escola pública quanto as escolas particulares, os projetos sociais, qualquer pessoa que tem uma turma, quem tem sua formação na igreja, que queira levar a sua turma para lá. Então, primeiro a pessoa tem, o professor é convidado, ele se inscreve,
E ele tem uma capacitação comigo durante 4 horas, né? Então lá a gente vai trabalhar os conteúdos dos compositores que vão ser apresentados, dos concertos e tal. E depois ele leva, um mês depois, ele trabalha com aquele conteúdo, ele ganha esse livrinho com todo o trabalho. Passa para mim que eu mostro enquanto a Adriana está. Tá, então além desse, ele tá lindo esse material, porque o primeiro concerto vai ser sobre Bach. Então ele trabalha todos esses conteúdos na sua escola, com os alunos, e depois ele vai com o grupo, e esse projeto que é financiado pela Vivo oferece o ônibus e o lanche para os alunos também de qualquer escola do município do Rio e também no entorno, ou seja, não é só o município do Rio de Janeiro. No próprio concerto didático tem uma atriz cantora, que é a Madá Neri, que vai fazer toda a intermediação entre os alunos e os músicos. Então eu acho um projeto fora de série, uma oportunidade maravilhosa de você ter esse encontro e principalmente da Sala Cecília Meirelles e desses espaços culturais estarem abertos a todos. Não é privilégio de quem conhece música, de quem é da elite, não. Todo mundo está convidado. Eu vou aproveitar já para colocar então na tela, a Adriana falou da inscrição, então você que é educador, que está nos assistindo, acesse aí, se você é aqui da região do Rio de Janeiro, salaceciliameirelles.rj.gov.br. Acho que um aspecto muito interessante do projeto, Adriana e Silvia, por favor, pode complementar depois, é que a gente ainda tem esse preconceito, né, de que as crianças não gostam ou não vão gostar de música clássica, ou se a gente for pensar em crianças que vivem em comunidades de baixa renda, que só gostam de estilos de músicas mais contemporâneos. Não, um projeto, acho que você percebe a reação dessas crianças ali no momento. Como é isso, Adriana? Porque normalmente, né, a elite tem um salto alto, o nariz em pé. Então, normalmente você acha que aquele espaço, o Teatro Municipal, a Sala Cecília Meirelles, é só para aquele grupo de pessoas, né? Não é. Todo mundo tem fome, todo mundo tem sono, todo mundo acha muito longo. Então, como é que você aproxima? É escutando, é ouvindo. Como é que a gente escuta? Que instrumentos que tem, o que não tem? Olha como é, que roupa que ele está botando, por que tem a partitura? Então, eu acho que tudo isso você acaba aproximando. E o objetivo da sala é de simplesmente sensibilizar e que você, sim, continue gostando daquilo que você sempre gostou, mas que você saiba que tem várias opções para você fazer, né? Eu acho que isso é uma coisa bastante importante. E, Silvia, é interessante também que o professor pode dar continuidade ao trabalho que é feito nessa atividade, na sua escola, ou replicar também, ser um multiplicador. Claro, porque isso que a Adriana falou é muito importante, de uma criança perceber desde pequena que existem várias manifestações culturais. Ela pode preferir um determinado gênero, gostar de um determinado tipo de música, mas ela respeitar outras manifestações. E isso, a gente está precisando disso na nossa sociedade, do respeito ao outro, do querer do outro, do gosto do outro. Então, é uma maneira de ampliar a mente dessas crianças, né? Tem uma coisa importante que nesse material que a gente fez, quando você apresenta os instrumentos, você não tem apenas os instrumentos da orquestra, que é considerado como os instrumentos de maior qualidade. Eu não considero isso. Eu acho o berimbau um instrumento maravilhoso. Então eu falo, que instrumentos que você trouxe na sua mochila, na sua bolsa? Aí a pessoa diz, não trouxe instrumento nenhum. Trouxe. Você trouxe uma óleo de chaves? Já é um instrumento. Trouxe o teu caderno, você já faz um reco-reco, ou seja, tá todo mundo ali. Você tem voz, né? Então o que você pode fazer com a tua voz? Então o tempo todo mostrando que a música não está lá. Ela começa com você, né? Tá aqui. O Marcelo tá ali super concordando com a Adriana. É isso mesmo, a música pode estar presente em qualquer lugar, com qualquer material, até o material didático mesmo. Isso. O professor pode utilizar isso. Essa é a luta da educação musical, é de que a pessoa, a criança, não vou falar criança, mas qualquer pessoa que estiver aprendendo música, ela deixe de ser um mero espectador e passe a se apropriar dos elementos musicais, fazer música, né? Poder criar e brincar. Isso, como a Adriana falou, às vezes com a espiral do caderno, você já pode levar um sonzinho ali, né? Importante. Muito bom. Agora, eu
pensando aqui enquanto vocês falavam, né? Quem nunca participou de um sarau na escola, ou de uma exposição, ou de outras atividades que estejam ligadas à música, acho que o ensino da música, e queria saber a opinião de vocês nesse aspecto, torna o estudante um protagonista desses eventos, né? Normalmente os eventos vêm da direção da escola ou do professor de uma disciplina, não. Quando o aluno tem contato com a música, Marcelo, ele também pode organizar esses eventos na sua escola? Com certeza. Eu quando fui depois da quinta série, fui para um colégio maior. Nesse colégio tinha uma orquestra sinfônica, a orquestra dos Salesianos, lá em Niterói. E tinha um maestro, o mestre Afonso, ele lendário, e muita gente conhece ele. E ele dava de tudo pelos alunos, sabe? Foi uma entrega pelos alunos lá, pela orquestra, por cada integrante. Alunos, ex-alunos, pessoas que viviam em comunidades carentes também, ele estava sempre ali apoiando. E fora isso também tinha umas bandinhas de rock que aconteciam lá e eu estava sempre lá nesse meio. E às vezes a gente conseguia fazer concerto, inclusive, com as bandinhas de rock. Isso daí é fundamental para dar uma segurança na gente, a gente querer seguir carreira de músico mesmo. Muito bom, Silvia, por favor. Você vê como é bonito ele falar o carinho que ele fala do ex-professor? Sim. Você vê como um professor consciente e dedicado, como ele afeta verdadeiramente a vida de uma pessoa, né? Então, eu acho tão bacana o professor, ser professor de qualquer área, eu acho a profissão tão bacana e eu fico triste de ver que é desvalorizada, não é valorizado no nosso país. E professor de música... Menos ainda. Eu vou pegar esse gancho que a Silvia colocou. A gente está em meio às discussões da Base Nacional Comum Curricular. A gente teve recentemente a lei do novo ensino médio sancionada, no último dia 16. E o ensino da música perpassa por todas essas discussões, né, Silvia? Na base, ele aparece como um componente da área de linguagens e da área de artes, que aí é dividido, então, artes visuais, dança, música e teatro. O que a Base Nacional Comum, caso aprovado o texto da base, diz sobre o ensino de música? O professor terá que ter uma formação específica ou é aquela formação em educação artística? Não existe mais a formação em educação artística. A base especifica que é formação em cada dessas áreas. Então, com isso, espera-se que a lei fique mais clara e os concursos sejam feitos para cada área distinta. Essa confusão de que um professor deve exercer várias disciplinas, o mesmo professor vai dar artes plásticas, teatro, dança, música, isso é um equívoco. Então, eu espero que com essa base nacional isso fique mais claro. E com a reforma do ensino médio, a gente tem agora apenas 3 disciplinas obrigatórias, as outras vão entrar aí de formas optativas. Isso aconteceu com a música também? A música é uma pena, né? Porque devia ter mais força, até no ensino médio, para um jovem como o Marcelo, que quer seguir fazer uma faculdade. Devia ter um ensino comprometido para preparar esse jovem para ingressar no vestibular de música, que é um teste muito difícil e a maioria das pessoas falha porque não tem condições econômicas de pagar cursos particulares. Então, quem está assumindo isso hoje em dia são as igrejas evangélicas. Nós temos cerca de 90% dos alunos vindo de igrejas porque são os ambientes que oferecem aula de música. Quer dizer, as igrejas estão fazendo algo que o governo devia oferecer. Então, em vez de tirar, devia ter mais profundamente. Mas, aparentemente, parece que a música está meio fraca aí nessa nova disposição legal, né? Para além dessas questões que a Silvia colocou, Adriana, né, até a formação de professores, né, estimular o interesse dos jovens, o que a gente precisa fazer para efetivamente tornar o ensino da música uma prioridade, uma realidade nas escolas brasileiras? Então, primeiro, eu acho que esse tipo de projeto, né, eu acho que é bastante importante o incentivo. E uma coisa importante também é a família, né? Então, quando você incentiva desde o início a família, ou seja, não precisa que apenas você saia da escola para assistir, mas se você tem um pai que toca, um tio que canta, a mãe que faz parte dali, quando você convida todo mundo, né, você está sensibilizando todas as pessoas e valorizando o saber que o aluno traz, o saber que o pai, que a mãe, a faxineira da escola, quem é que compõe. Acho que tudo isso é tão importante. E também mudar um pouco uma concepção equivocada que tem de gestões escolares, de algumas. A maioria das escolas, isso é uma queixa comum.
dos egressos lá do curso de licenciatura, onde eu dou aula. O professor na escola, ele é visto como o professor festeiro. Ele tem conteúdos de música para dar, mas chega o Dia das Mães, ele tem que parar de dar a matéria dele para fazer a festinha do Dia das Mães. Aí acabou o Dia das Mães, vem a festa junina, vem o Dia do Índio, vem o Dia da Pátria, vai sendo atropelado. Ele é deslocado para isso. Então a função dele é botar as crianças igual macaquinho de imitação, fazendo musiquinha bonitinha para os pais. E aí perde o sentido verdadeiro da educação musical. Porque se a criança está num processo ali de aprender a criar, a compor, às vezes está no meio do processo, não tem o que ser exibido. Mas nas nossas escolas, a música só entra para fazer parte da festa. Não se pensa nela como importante na construção do indivíduo, né? do intelecto. Sempre auxiliando em alguma disciplina. Então, a música é boa para você trabalhar a matemática, a música é boa para isso, um para conteúdo aquilo. Transversal. E não, né? Ela deveria ser importante por ela mesma, pela expressão. Então, eu tenho até uma bandeira de que na educação infantil você não deveria apenas trabalhar com as músicas disciplinadoras, a música de ir no banheiro, a música de lavar a mão, a música disso, ou das datas comemorativas. Por que não fazer sempre a expressão criadora, sempre criando, compondo, improvisando, desde pequenininho, né? Muito legal. E o que é bom é que quando você a criança vai em algum lugar, a primeira coisa que você falou foi de como que pode mobilizar, né? Um concerto ou um projeto desse. É que aquilo é tão inesperado para a criança, é tão maravilhoso de você poder participar e ouvir coisas diferentes, e tudo isso vai começando a criar minhocas na cabeça. Sim. Minhocas Pelo menos boas, estimula, né, a curiosidade. Isso. Eu acho que é interessante, num país como o Brasil, a gente tem tantos estilos e gêneros musicais, isso pode ser muito explorado nas salas de aula. Eu acho que isso é um aspecto bastante interessante e instigante, né, do ensino da música. Olha, o tempo está passando super rápido, eu vou precisar encerrar, mas eu quero antes apresentar, então, a banda do Marcelo. Fala um pouquinho pra gente, Marcelo, do Dedo e Som. Vou colocar aí na tela. Dedos em Som, perdão. Dedos em Som surgiu quando eu resolvi viajar com um amigo lá da Unirio e para descobrir um pouco dessa musicalidade que tem no Brasil, em vários lugares diferentes. A gente passou pelo Sudeste, pelo Centro-Oeste, passamos no Norte, Nordeste. Aí fui fazendo vivência com esses povos, tocando, fui convidado a tocar nos festivais, né? Conheci ritmos que eu nem sonhava conhecer. E depois a gente voltou e gravamos um CD só com inspiração nessas viagens, inspiração nos elementos estéticos, né? Então fui inspirado no jazz, em tudo que a gente foi vivenciando, instrumental, né? E depois a gente começou a fazer uma turnê. E depois continuei viajando pela Argentina, pelo Chile, pelo Peru. Então aí a banda virou isso daí, essa coisa de sair viajando por aí, fazendo vivências musicais e compondo a partir disso, a partir dessa espontaneidade, desses encontros. Muito bom. Olha, a gente começou ao som do saxofone do Marcelo, eu vou pedir para a gente encerrar também, mas já agradeço mais uma vez a presença da Silvia e da Adriana. Marcelo, muito obrigada também. Acho que a gente vai voltar a conversar em breve sobre música, ensino musical, tem muita coisa boa para a gente abordar. Vamos lá? Vamos?